A nossa aula de hoje é sobre a introdução à geometria plana. Então a gente vai rever alguns conceitos, algumas nomenclaturas que são importantes na hora de ler um enunciado para poder resolver algumas atividades. Então a primeira noção é o ângulo geométrico. Então ângulo é essa região aqui, tá? Definida por duas semirretas de mesma origem. Então alguns elementos importantes aqui do ângulo. Nesse meu desenho, o vértice do ângulo é esse ponto O, que é o encontro das duas semirretas. Essas duas semirretas, OA e OB, também são chamadas de lados do meu ângulo. E uma notação importante é que quando eu quero me referir a esse ângulo aqui, a gente costuma apresentá-lo dessa forma. Ângulo AOB. Então, sempre o vértice do meu ângulo fica no meio e eu coloco o acento circunflexo nessa letra. Então, se eu estou falando desse ângulo aqui, AOB com o acento circunflexo no O, ou simplesmente ângulo O. E a notação para medida do ângulo, quando eu quero expressar a medida, a gente costuma usar essa simbologia, M de medida do ângulo AOB, igual a alfa, né? Igual a medida dele em graus. Com esse alfa, né, de 0 a 180. Aí alguns casos particulares aqui de ângulos. Ângulos complementares e suplementares. Dois ângulos de medidas alfa e beta são ditos complementares se alfa mais beta é igual a 90 graus. Então, se a soma de dois ângulos for igual a 90, nós dizemos que esses dois ângulos são complementares. E eles são suplementares se a soma entre eles for 180 graus. Então, se eu tiver dois ângulos cuja soma seja 180, nós vamos dizer que eles são suplementares. Próximo, ângulos opostos pelo vértice. Então, quando eu tenho duas retas que se encontram, elas formam quatro ângulos. Esse ponto aqui é o que a gente vai chamar de vértice, né? E aqui eu tenho quatro ângulos, então dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então, sempre que aparecer essa palavra congruente, quando a gente está trabalhando com ângulo, significa que eles possuem a mesma medida. Então, o ângulo oposto pelo vértice ao ângulo alfa é o ângulo beta, estão em lados opostos. E o ângulo oposto pelo vértice ao ângulo gama é o ângulo θ. Então, nós podemos afirmar que o ângulo alfa é igual ao ângulo beta e o ângulo gama é igual ao ângulo θ. Então, sempre ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Próximo, bissetriz de um ângulo. Então, a bissetriz é definida como uma semirreta com origem no vértice do ângulo e que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Então, olha só, aquele meu ângulo do começo, AOB. Traçando aqui uma semirreta OS, então uma semirreta que passa, né? Começa aqui nesse vértice O, ela divide esse ângulo AOB em dois ângulos congruentes, em dois ângulos iguais. Então, olha só como que a gente pode representar isso. A medida do ângulo AOS, que é esse alfa aqui, é igual à medida do ângulo BOS. E a nossa última definição aqui, condição de paralelismo entre duas retas. Então, sempre que duas retas, R e S, são paralelas, e eu passo aqui uma reta transversal, uma reta cortando as duas, esses dois ângulos que são formados aqui, ó, são congruentes. Então, isso é uma condição. Se R é paralelo a S, então é o que está escrito aqui, R paralelo a S, se somente se, esse ângulo alfa é igual a esse ângulo beta. E quando tem esse se e somente se, a volta também vale. Se afirmar que esse ângulo é o mesmo desse, nós podemos garantir que essas duas retas R e S são paralelas. Além disso, a gente também pode, esse ângulo aqui alfa é o mesmo desse daqui, porque eles são opostos pelo vértice. Esse ângulo beta é o mesmo desse daqui, porque eles são opostos pelo vértice. E
se eu pegasse esse ângulo aqui de cima, eu teria que esse ângulo aqui é suplementar desse. Esse alfa mais esse daqui de cima daria 180 graus. Agora nós vamos ver alguns exemplos práticos dessas situações. Primeiro, calcule o valor de x na figura a seguir. Então, aqui eu tenho um ângulo. Essa marcação aqui é importante. Sempre que tem essa marcação, significa que o ângulo é um ângulo reto, ou seja, 90 graus. Então, é sempre importante lembrar daquelas definições, né? Ângulo agudo é um ângulo menor que 90. Ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 e menor que 180. E ângulo raso é um ângulo de 180 graus. Como nós já definimos, o ângulo vai de 0 a 180. Então, esse ângulo aqui é o ângulo reto, 90 graus. Esse ângulo aqui mede 2x mais 45 e esse x mais 15. Então, o que eu sei? Que a soma desses dois, 2x mais 45 mais x mais 15, é igual a 90 graus, é igual a um ângulo reto. Só resolver essa equação. 2x mais x, 3x, 45 mais 15, 60. 60 que está mais passa menos, 90 menos 60 dá 30, e aí se 3x é igual a 30, x igual a 10 graus. Se for perguntado a medida do ângulo, aí você volta, troca o x por 10 e determina cada uma das medidas dos dois ângulos dados aqui. Próximo exemplo. Mesma ideia, ó. Sabendo que os ângulos 5x mais 20 e 2x mais 65 são opostos pelo vértice, determine o valor de x. Então, o que a gente sabe? Que dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então, esse ângulo é igual a esse. Então, 5x mais 20 igual a 2x mais 65. Letra de um lado, número do outro. 5x menos 2x igual a 65 menos 20. Isso daqui dá 3x, 65 menos 20, 45. Se 3x é igual a 45, x é igual a 15. Próximo exemplo. Calcule o valor de x na figura. Mesma coisa, ó. Dado uma figura, e aí aqui tem uma observação. Ó. VS, então essa semirreta aqui, VS, é bissetriz. Então, se ela é bissetriz, significa que o ângulo AVS é congruente ao ângulo BVS. Então, eu vou montar minha equação também. 3x menos 5 igual a 35 menos x. Aí uma dica para vocês. Sempre que vocês forem montar equação com igualdade, né? Quando os ângulos são congruentes, coloque antes do igual sempre o maior valor, o maior coeficiente para x. No meu caso aqui o 3. Vai ficar mais fácil na hora de resolver a equação. Então, resolvendo isso daqui, o 5 que está menos vai passar mais, o x que está menos vai passar mais. 3x mais x igual a 35 mais 5. Então, 4x é igual a 40, e aí, dividindo 40 por 4, x igual a 10. Então, esse é o valor do meu x. Se eu voltasse aqui e trocasse, eu ia encontrar a medida de cada um dos ângulos, que no caso ia dar o mesmo, né, porque eles são congruentes, visto que o VS é a bissetriz. Próximo exemplo. Sabendo que um ângulo é igual ao dobro do seu complemento, determine o valor desse ângulo. Então, olha só. Um ângulo é igual ao dobro do seu complemento. Bom, se eu representar um ângulo por x, o complemento de x eu posso representar assim, ó, 90 menos x. Sabendo que a soma deles é 90, então se um ângulo é x, o complemento 90 menos x. Eu sei que esse ângulo é igual ao dobro do seu complemento. Então, x tem que ser igual ao dobro do complemento dele, a 2 vezes 90 menos x. Vou resolver essa equação. Faz a distributiva, então x é igual a 2 vezes 90, 180, menos 2x. O 2 que está menos passa mais, 2x mais x, 3x, ou seja, x igual a 60 graus. No próximo, aquela ideia de retas paralelas.
Na figura abaixo, as retas R e S são paralelas. Calcule a medida de x. Então, se eu sei que elas são paralelas, significa que esses ângulos aqui, que a gente pode chamar eles de alternos internos, são congruentes. Então, esse ângulo é igual a esse. De novo, vou montar minha equação. Como eu falei para vocês, começa antes do igual com o maior coeficiente para x. Então, o 20 que está menos vai passar mais, o x que está mais vai passar menos. 2x menos x igual a 15 mais 20, ou seja, x igual a 35. De novo, com relação às retas paralelas, na figura abaixo as retas R e S são paralelas, calcule a medida de x. Notem o seguinte, ó, essa reta aqui e essa reta são paralelas. Esse ângulo x menos 20, ele é congruente a esse ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui também seria x menos 20. Só que eu não tenho esse ângulo, eu tenho esse daqui. Porém, esse ângulo aqui e esse ângulo x menos 20, que é o mesmo desse, são suplementares. Então, eu poderia montar a minha equação. Esse ângulo 2x menos 10, mais esse daqui, que é x menos 20, que é congruente a esse, é igual a 180 graus. São suplementares. Então, 2x mais x, 3x, menos 10 menos 20, menos 30. O 30 que está menos vai passar mais. 180 mais 30, 210. Ou seja, x igual a 70 graus. E o nosso último exemplo aqui. Na figura abaixo, as retas R e S são paralelas. Novamente, calcule a medida de x em graus. Esse daqui é interessante. Ó. Eu tenho as duas retas e aqui eu tenho duas transversais. Uma aqui, outra aqui. E eu quero saber essa medida aqui. Em situações como essa e em algumas outras, você pode fazer uma construção auxiliar. Então, nesse caso aqui, se eu fizer uma terceira reta aqui, paralela a essas duas, olha só como o meu exercício fica mais simples. Então, fiz uma reta aqui, ó. Essa reta que eu desenhei em vermelho é paralela à reta R e paralela à reta S. O que eu consigo identificar agora? Ó? Que esse ângulo aqui de 30 graus é o mesmo desse. Então, esse ângulo aqui também mede 30 graus. Do mesmo jeito que esse ângulo aqui mede 25, que é o oposto pelo vértice a esse, e, consequentemente, vai ser igual a esse daqui. Então, esse pedacinho aqui de baixo mede 25 graus. Como eu quero saber o ângulo x é a soma desses dois. 30 mais 25, meu ângulo x mede 55 graus. Bom estudo a todos!